Um estudo publicado na revista científica Nature mostra que pessoas que já se infectaram com a Covid-19 desenvolvem células imunológicas. Elas podem produzir anticorpos contra o novo coronavírus para o resto da vida. Em novembro do ano passado, a Vanessa teve Covid-19. Eu iniciei com sintomas, uma dor de garganta leve e sintoma gripal. No segundo dia de sintoma, aí para mim veio diarreia, vômito. Quem já teve a doença, às vezes alimenta a esperança de estar imunizado. Um estudo publicado na prestigiada revista Nature pode trazer boas notícias. Cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington analisaram amostras de sangue e de medula de pacientes com quadros moderados e leves da Covid-19. Eles encontraram no material coletado a presença de células de memória que ficam dormentes. Assim que o vírus volta a atacar o organismo, essas células se mostram capazes de produzir anticorpos. A descoberta coincide com estudos anteriores. Os anticorpos de memória do SARS, que matou pelo menos 800 pessoas no começo dos anos 2000, já duram 17 anos. É a primeira indicação de que esse vírus não é assim tão diferente, como se suspeitava no começo, de outros vírus que a gente já conhece, que provocam realmente uma reação que gera células de memória de longa duração. Mas como explicar os casos de reinfecção, como o da Vanessa? O primeiro sintoma já foi a tosse, e essa tosse foi se agravando, se agravando, se agravando. Eu não imaginava que uma segunda infecção pudesse ser mais forte que a primeira. Outra questão que ainda gera dúvidas é se essas células de memória serão capazes de neutralizar as novas variantes do vírus. Os casos de reinfecção, eles podem ter várias explicações. Primeiro, porque a reação imune ela é muito individual. Será que a pessoa se reinfectou realmente com o mesmo vírus ou será que ela deu azar de pegar uma variante tão diferente que o sistema imune já não conseguiu reconhecer completamente? E nem já ter tido a doença e nem ter sido vacinado garante que a gente está de corpo fechado. Doutor Arnaldo, o principal pesquisador desse estudo, defende que, com base nessas informações, não seria necessária a terceira dose da vacina, a dose de reforço, e nem vacinar quem já teve a doença. O que lhe parece? Tem muitas variáveis ainda, muitas variáveis. Vamos lá. Primeiro, uma das imunidades, das defesas do corpo é a produção de anticorpos, essa que a gente está fazendo os testes para o Covid, para a Covid, mas tem outra imunidade que é a imunidade celular, que acontece, por exemplo, em outras infecções, tipo tuberculose e outros vírus também. Então, é possível que também para o vírus da Covid tenha essa imunidade celular que ninguém ainda está mexendo nisso, que vai se descobrir. Mas existem muitas outras coisas. Por exemplo, você tem as variantes. Quer dizer, então, veja, o vírus da gripe, todo ano a gente tem que se vacinar contra o H1N1, porque todo ano tem mutações suficientes para escapar da vacina. Já tem estudos que falam que a Covid, que o SARS-CoV-2, tem uma capacidade de mutação 2,5 vezes menor do que da H1N1, que é altamente mutável, que é resistente às vacinas. Então, é muito cedo. Agora, tem sim um grande grupo importante da ciência falando que quem já teve a doença, uma dose só da vacinação seria suficiente. Isso poderia, não é absurdo não, nessa primeira onda. O que vai ser a médio e longo prazo, ainda não sabemos. Então, isso sim poderia economizar milhões e milhões de doses para vacinar outras pessoas. Mas ainda que eu saiba, nenhum governo, nenhuma entidade de peso se pronunciou a favor de uma dose só depois da vacina disso. Mas já é um movimento que está crescendo com pessoas importantes da ciência. Agora, doutor Arnaldo, anticorpos para o resto da vida se comportam da mesma maneira em diferentes pacientes com diferentes idades, diferente histórico de saúde? Ah, não, mas tem vírus que tem isso.
tem isso. Por exemplo, o pessoal nem conhece, mas existiu varíola, né? Uma doença extinta por causa de vacinação. Os anticorpos duravam durante muitas décadas. Mas a gente ainda não tem décadas da Covid, então é muito cedo. A gente tem dos outros SARS-CoV que duraram uma década, mas a vida toda é muito longo ainda. E veja a seguinte, 10 mil